Boa noite. Boa noite. Para abrir este bloco, os dois candidatos terão 1 minuto e meio para responder a uma mesma pergunta. O assunto é educação. Olha, eu tenho dito já há 3 meses que a primeira reunião que eu quero fazer na primeira semana de janeiro são com os governadores eleitos dos 27 estados e também com os prefeitos da capital para começar uma discussão de como recuperar esses alunos que estão atrasados. Esses alunos que ficaram mais analfabetos do que já eram, porque não tiveram sequer um auxílio de um computador, da internet para poder estudar. Ou seja, 2 milhões de crianças estão mais atrasadas do que os mais ricos e nós precisamos recuperar. E o governo federal, através do Ministério da Educação, vai compartilhar com os governadores e com os prefeitos a responsabilidade de recuperar essas aulas para que esses meninos possam aprender mais. Sabe, nós vamos ter que fazer um verdadeiro mutirão, convidar professores, quem sabe trabalhar de domingo, quem sabe trabalhar de sábado, para que a gente possa fazer com que essa meninada, sabe, consiga aprender aquilo que eles deixaram de aprender durante a pandemia. É triste, mas é verdade. Os pobres aprenderam menos, os negros aprenderam menos, porque os ricos têm internet, estudaram em casa, fizeram aula em live, ou seja, e os pobres ficaram sem aula. Isso nós vamos cuidar. Pode se preparar os governadores e os prefeitos, que o Ministério da Educação, no meu governo, vai ser parceiro para recuperar. Até que enfim, uma verdade, uma sinceridade. Os alunos ficaram mais analfabetos do que já eram. Os já eram, foi no teu governo, Lula. E Dilma. A garotada ficou 2 anos em casa. Eu fui contra isso. Mas vamos aos fatos. Nós já estamos fazendo. O nosso ministro da Educação tem um aplicativo que foi aperfeiçoado e já está há 1 ano em vigor. Chama-se Grafogame. Ou seja, num telefone celular, se baixa o programa e a garotada fica ali. Letra A, ela aperta o A, aparece o som de A. Vai para sílabas, C, A, K. E no passado, no tempo do Lula, a garotada levava 3 anos para ser alfabetizada. Agora, em nosso governo, leva 6 meses. Ou seja, a grande diferença está aí. A gente não fala o que vai fazer, a gente mostra o que está fazendo. O seu Paulo Freire, Lula, não deu certo. E mais do que isso, nós vamos começar agora com o FIES técnico para a garotada do ensino médio ter uma profissão. Auxiliar de enfermagem, marceneiro, entre tantos outros. Essa é a diferença do nosso governo e do teu. Tu nunca se preocupou em educar ninguém no Brasil. Nós educamos e alfabetizamos. Agora, mais uma rodada direta com o banco de tempo entre os candidatos. Lula, você não respondeu a pergunta do Josias de Souza sobre o Petrolão. Lula, responda sobre o Petrolão. Eu vou responder sobre a Petrobras e vou dizer uma coisa para você. E se houve corrupção na Petrobras, olha, prendeu-se o ladrão que roubou, acabou. E prendeu porque houve investigação. Porque no nosso governo nada era escondido. A gente não tinha sigilo. Não tinha sigilo do filho, da filha, não tinha sigilo do, sabe, Por isso, meu caro, eu não tenho nenhum problema de explicar o Petrolão, o Petrolinho. Eu quero você explicar a forma sigilosa que você colocou tantas coisas na sua vida. Tudo é motivo de sigilo, tudo é motivo de sigilo, tudo é motivo de sigilo. Você sabe que isso tem perna curta, porque vai acabar. Porque eu vou ganhar as eleições, e quando chegar dia 1º de janeiro, eu vou pegar o seu sigilo e vou mandar o povo brasileiro saber por que você esconde tanta coisa. Afinal de contas, se é bom, não precisa esconder. É isso. Estou à sua disposição. Aliás... Fica aqui, Lula, fica aqui. Aliás, deixa eu lhe falar uma coisa. Fica aqui. Deixa eu falar uma coisa para você. Sabe o que eu fiquei sabendo agora? Sabe o que eu fiquei sabendo agora? Que todo o discurso seu no Congresso Nacional era falando bem de mim, quando era deputado e eu era presidente.
Lula. Me ligaram, disseram que você era um puxa-saco meu que não tinha precedente na história. Porque você sabe que eu cuidei do exército, que quando eu cheguei não tinha sequer coturno, o soldado era liberado às 11 horas porque não tinha dinheiro para o rancho, você sabe que a Marinha não tinha quase mais navio, você sabe que a Aeronáutica não tinha avião, e você sabe que eu cuidei das Forças Armadas com carinho que nem você cuidou das Forças Armadas como eu cuidei, porque eu quero uma Forças Armadas preparada, competentemente armada para defender a soberania brasileira contra possíveis inimigos externos. É isso que eu quero para esse país. É? Lula, se respeitasse as Forças Armadas, você botaria gente competente para ser ministro da Defesa e não companheiros lá para dentro. Petrobras, Lula, o endividamento foi 900 bilhões. Você começou a fazer 3 refinarias, não concluiu nenhuma. Vocês compraram uma passadina lá fora, uma sucata. Você entregou para Evo Morales, da Bolívia, 2 refinarias nossas, Lula. Pare de mentir. Por que você mente descaradamente? Eu estou falando. É mentira sua. Ah, é mentira? É mentira sua. Mentira. Mentira minha? Mentira. Você não entregou... Olha ali para aquela câmara que você deve estar com seus filhos ouvindo você e repita. Os meus filhos me acompanham, os seus não. Você, aliás, você não sabe fazer outra coisa, eu não sei mentir, Bolsonaro. Quando os dois falam, o espectador não consegue entender o que se fala. Itaboraí virou uma cidade fantasma lá no Rio de Janeiro. Estamos começando a recuperar tudo isso aí. Um escândalo sem tamanho. Olha aqui, Lula. Os delatores devolveram 6 bilhões de reais. 1 bi de doses foi para os Estados Unidos, para a Bolsa, que foi prejudicada pela interferência nos preços. Olha aqui, Lula, as empresas que roubaram a Petrobras. Odebrecht devolveu 2,7 bi, SBM 1,3, Andrade Gutierrez 1,4, Braskem 2,8 bilhões, Camargo Corrêa 1,4 bilhão, OAS 1,9 bilhão, e assim vai. 16 bilhões de reais que as empresas devolveram, somado com 6 bi dos delatores, mais outros quase 6 bi para os Estados Unidos. Só o que foi contabilizado e achado, esses ladrões devolveram 30 bilhões de reais, fora o que não foi achado. Você vem falar que não houve roubalheira? Que você trabalhou para o bem da Petrobras? Não dá nem para discutir. Eu não disse que não houve roubalheira, porque as pessoas se confessaram. Quando o cara confessa o crime, é porque ele cometeu um crime. As pessoas foram lá e delataram. Que houve roubo na Petrobras, pode ter havido. O que eu quero dizer é que para você combater a corrupção, você não precisava quebrar as empresas. Você não precisava fechar as empresas. Na Coreia não fecharam a Samsung, na Alemanha não fecharam a Volkswagen, na França não fecharam a Alstom, ou seja, prendeu-se o dono da empresa e os trabalhadores continuaram trabalhando, a empresa continuou produzindo e as coisas aconteceram. Você sabe que o polo petroquímico de Itaboraí estava 85% pronto. Estava 85% pronto. O maior polo petroquímico que esse país podia ter. Está parado. Está parado. Porque se levantou muita denúncia, não se provou metade da denúncia e está lá o polo petroquímico ferrujando, quem sabe para ser privatizado a troco de banana, como foi feito com o gasoduto brasileiro. Que Lula, sabe por que houve roubo? Lula, você sabe por que houve roubalheira na Petrobras, Lula? Porque você entregou para partidos políticos, diretorias da Petrobras. Você fez um leilão em troca de apoio dentro do parlamento. Não minta. Você botava... Não minta que é feio. Candidato Lula, respeita, ele está falando... Com grupos partidários. E o pessoal entrava para saquear. E você, com os votos caindo para aprovar suas propostas lá dentro, você se refestelava. Olha o BNDES, Lula. Fala do BNDES. Por que a Venezuela tem metrô e Belo Horizonte não tem metrô? Você entregou 1 bilhão e 60 milhões de dólares para o seu amigo Chávez e Maduro, fizeram o metrô lá fora, deram um cano no Brasil e não tem metrô aqui no Brasil. E parte dessa grana teria voltado para cá ou foi tudo para obra? Não foi tudo para obra. Lula, você tem muito a falar sobre corrupção. Não culpe
os procuradores da Lava Jato, os juízes. A responsabilidade pela corrupção no Brasil foi tua. Os números estão aí. O Bolsonaro, ele continua sendo um mentiroso customaço. Ele sabe que os diretores da Petrobras, inclusive um dos seus chefes da Casa Civil, é do partido que era o diretor da Petrobras, e esse diretor tinha 33 anos de Petrobras. Não era um dia, era 33 anos da Petrobras. Ele foi indicado por competência. Ele foi indicado por competência. Ele já está morto, não dá nem para ficar falando muito dele. Então, o que é importante dizer claramente é o seguinte: as pessoas que foram indicadas pela Petrobras foram indicadas pelo Conselho, porque você sabe que você indica um diretor da Petrobras para o Conselho da Petrobras é quem indica o Conselho. Eu, na verdade, Bolsonaro, eu gostaria de que você, quando viesse aqui na Câmara, você explicasse por que faz 4 anos que você não dá um aumento real para o salário mínimo. São 36 milhões de aposentados, dos quais 36 milhões que ganham salário mínimo, dos quais 22 milhões de aposentados que estão há 4 anos sem receber aumento real. No meu governo, receberam 74% de aumento real. É por isso que a economia cresceu. Você sabe quanto que a economia crescia no meu governo? Ela crescia em média 4%. Sabe quanto está crescendo no seu? Menos que 2%. Ou seja, crescia, e o Brasil, quando eu deixei a presidência, estava crescendo 7,5%. Eu vou lhe dar um dado para você pesquisar. Um dado para você pesquisar. Quando eu deixei a presidência, a indústria automobilística produzia 3.700.000 carros. Hoje ela produz menos que 2 milhões de carros. Menos que 2 milhões, metade da produção de carro. Quando eu era presidente, a estimativa da indústria automobilística era chegar a 6 milhões de carros. Então, veja, nós estamos com uma economia atrofiada, uma economia, sabe, que você fala que está bombando, só se for, sabe, no seu orçamento, porque para o povo não aparece esse crescimento da economia. Lula, quando você fala em Petrolão, não se esqueça, o ministro Joaquim Barbosa, quando proferiu seu voto, mandando para a cadeia vários seus colegas, ele foi bem claro. O único que não pegou o dinheiro da Petrobras foi o senhor Jair Bolsonaro. Dá até uma gaguejada. Ou seja, não me compare com seus amigos corruptos, Lula. Longe disso. Quando você fala em crescimento, você mente o tempo todo. Dá um Google você em casa. Vê quanto foi o crescimento do Brasil em 2015 e 2016. Governo do PT. O Brasil caiu na ordem de 7%. Tinha pandemia naquele tempo? Tinha guerra lá fora? Não. Mas tinha corrupção em abundância no Brasil. Em 2020, o mundo todo sofreu com a economia. Falavam lá fora que o Brasil ia cair 10%. Caiu 10%. No ano seguinte, recuperamos. Ou seja, com pandemia, com uma guerra lá fora e com uma crise ideológica, nós ficamos no 0 a 0 em 2 anos. E em 2 anos você perdeu 7%. Sem pandemia, sem falta d'água e sem guerra lá fora. Há uma diferença enorme entre cuidar da economia com uma pessoa como eu e o Paulo Guedes e você. E para falar em economia, prezado Lula, quem vai ser seu ministro da economia? Já decidiu? Ou está barganhando ainda com algum partido político? Quem vai ser seu ministro da economia, Lula? Fala pra gente aqui. Uma coisa, eu falei do meu governo, o governo mais exitoso da história do Brasil. Um governo que tirou 36 milhões de pessoas da miséria absoluta. Um governo que colocou 42 milhões do povo brasileiro a um padrão de consumo de classe média. O governo que faz mais universidade na história do Brasil. O governo que mais colocou jovens. Nós pegamos o Brasil com 3 milhões e meio de jovens na universidade, deixamos com 8 milhões de jovens na universidade. O Brasil tinha 140 escolas técnicas, nós fizemos 422 escolas técnicas. Ou seja, nós aprimoramos porque nós tínhamos o melhor ministro da Educação do Brasil, que era o companheiro Fernando Haddad. O melhor ministro da Educação, que fez o Fundeb. O orçamento da educação subiu 160% no nosso governo. A gente criou o piso salarial dos professores,
porque esse país estava dando um salto de qualidade. O Brasil era a 12ª economia do mundo, chegou à 6ª economia do mundo. Eu não sei se o adversário meu se lembra, eu era o único presidente do Brasil, da história do Brasil, convidado para todas as reuniões do G8 e convidado para 2 reuniões do G20. E por que a gente era convidado? Porque tinha uma coisa que a gente cuidava que você não cuida, que era a questão do clima. Foi no nosso governo o menor desmatamento da Amazônia. Foi no nosso governo. E o seu é o maior todo ano. Vocês estão brincando de desmatar. Vocês estão brincando de abrir cerca, vocês estão brincando de derrubar árvore, vocês vão ver o que vai acontecer com o comércio brasileiro. Porque o brasileiro do agronegócio, que é sério, aquele que quer ganhar dinheiro, aquele que quer exportar, sabe que não pode invadir a Amazônia. Então, nós vamos ganhar as eleições para poder cuidar da Amazônia e não permitir que haja invasão em terra indígena, em garimpo ilegal e muito menos alguém querer plantar milho, soja ou algum outro produto no lugar que nos pode plantar. Nós temos 30 milhões de alqueires de terra degradada que pode ser recuperada para plantar o que quiser no país. Então, eu queria que você explicasse um pouco o desmatamento da Amazônia, da forma irresponsável que está acontecendo agora no seu governo. Então fica aqui que eu explico. Sabe? Pode ficar aqui? Pode. Dá um Google em casa aí. Desmatamento, 2003 a 2006. 4 anos do governo Lula. Depois dá um Google, desmatamento, Jair Bolsonaro, 2019 a 22. No seu governo, foi desmatado mais do dobro do que no meu. Dá o Google em casa. Deixa ele falar. Dá o Google, não, deixa ele terminar, Lula. Dá o Google em casa. Você desmatou 2,5 vezes mais do que no meu governo, Lula. Você fala em economia, eu peguei o Brasil endividado, quebrado contigo, roubalheira. Agora, esse ano, o Brasil passou da 13ª para a 10ª economia do mundo. E mais ainda, quando você fala em educação, quem foi que deu o maior reajuste aos professores do Brasil? Você está olhando para ele, Jair Bolsonaro, 33%. Isso é tratar com dignidade dos professores. Acabou? Acabou? Vamos lá. Eu vou lhe falar uma coisa. Pode dar um Google, pode dar o que você quiser, você vai perceber que quando eu ganhei as eleições, tinha um desmatamento de 27 mil quilômetros, caiu para 4 mil quilômetros. O Brasil participou da COP15 em Copenhague, participou do Encontro de Paris, em que o Brasil era elogiado porque o Brasil era o país que menos desmatava e que mais cuidava da questão ambiental. Não existiu nenhum governo que fizesse o que a gente fez na questão ambiental. E agora nós vamos fazer mais, porque nós vamos fazer com que, sabe, a agricultura de baixo carbono possa fazer com que o Brasil receba, sabe, quem sabe, muito dinheiro da União Europeia e de outros países por conta do sequestro de gás de efeito estufa que nós vamos fazer preservando a Amazônia, coisa que você não sabe. Nós vamos tentar fazer da biodiversidade da Amazônia uma forma de enriquecimento daquele povo da Amazônia, de quase 30 milhões de pessoas que moram lá, e não desmatar e não desmontar como vocês estão fazendo. Destruição. Essa é a palavra, destruição, invasão de terra indígena, garimpo ilegal, coisa que nós vamos proibir. O nosso governo não vai ter. Aliás, eu vou te dar uma novidade. Eu vou criar o Ministério dos Povos Originários. Esse país vai ter o Ministério dos Povos Originários. Os indígenas vão indicar o ministro nesse país. Quanto mais ministério, melhor, né? Lula, tu acabou de dizer, há poucas semanas, que é dividir a biodiversidade da Amazônia com o mundo. Você já está se curvando ao mundo. Em vez de você falar que a Amazônia é nossa, você quer dividir a nossa biodiversidade. Você só consegue manter em pé as suas mentiras se você botar um plano de governo teu, que todo mundo já sabe. Controle da mídia. Você fala o tempo todo que quer controlar a mídia, que vai controlar a mídia. Ou seja, somente assim, Lula, para as suas mentiras permanecerem em pé. Você quer ou não controlar a mídia? Mentiroso é você. Você mente todo dia. Você mente e desmente, mente e desmente. Você foi obrigado a acordar 1h da manhã hoje para fazer uma live por causa da mentira que você tinha que contar ao povo brasileiro.
Você sabe disso. Você devia ter deitado com a consciência muito pesada com o que você fez. Muito pesada. Porque levantar 1h da manhã para fazer uma live, eu não disse aquilo, eu não fiz aquilo. Quem te conhece sabe o que você fez. Quem te conhece sabe o que você fez. Então, deixa eu lhe falar uma coisa, Bolsonaro. Esse país precisa de gente com muita seriedade para governar. Esse país tem que ter alguém que tenha credibilidade da sociedade brasileira. Esse país tem que ter alguém que garanta estabilidade nesse país. E esse país precisa ter alguém que tenha previsibilidade. Esse país não pode ter um governo que parece um biruta, que todo dia fala uma coisa, todo dia diz uma coisa, todo dia desdiz a coisa que diz. Esse país precisa de gente séria. E é por isso que nós vamos trazer o que você não conseguiu trazer. Nenhum país te convida para ir lá e ninguém quer vir aqui, pois eu vou voltar a abrir esse país para o mundo. O que nós vamos fazer é fazer a da Amazônia, nós vamos fazer acordos para pesquisar a riqueza da biodiversidade da Amazônia em bem do povo brasileiro e em bem da humanidade. Porque nós precisamos compartilhar o conhecimento científico com outros países para que a gente possa explorar corretamente a Amazônia. Então, Bolsonaro, você sabe o que nós fizemos. Você, sinceramente, sabe que você colocou um ministro que desmatava tudo e dizia que era para abrir a cancela para entrar boiada. Você não teve o menor respeito pela Amazônia. O menor respeito. Ou seja, para você o que vale é os caras quebrar, desmatar, invadir, plantar. Sabe? O homem de negócio sério não invade. Eu digo para vocês, o homem do agronegócio não invade. Quem invade é bandido. Quem invade é bandido. Quem invade é bandido. Quem invade é bandido. Quem invade está transgredindo a lei e isso vai acabar. Isso vai acabar. Não tem conversa mole. Em 14 anos, Quem é você? Você não fez nada. Em 14 anos, você não fez nada. Está prometendo que vai fazer pela Amazônia agora? Você não fez nada. Você passeou por aí, as suas viagens, mas nada além disso. Você não fez nada para o Brasil. Vamos falar um pouquinho sobre... Já que você falou que vai trazer amigo para cá? Você sentiu? Você vai trazer... Você era deputado, você sentiu orgulho de ter o Lula como presidente? Fala a verdade. Meu tempo? Vamos falar dos seus amigos? Vamos. Daniel Ortega? Vamos. Ortega? Vamos É seu falar. amigo, não é? Vamos falar. É Ortega seu amigo? Vamos falar. É seu amigo Ortega? Faz a pergunta. É, Faz ele te cumprimentou quando pergunta. tu foi para o segundo turno aqui. Faz a pergunta. Ele lá está prendendo padres, expulsando freiras, fechando canais de TV como a CNN, de TV e rádio católica. Ele acabou de proibir a comemoração do Dia da Bíblia, proibiu procissões, fechou o país, um desrespeito com as religiões. E você o trata como amigo? Diz que isso compete a ele e nós não podemos fazer nada? Outro amigo teu, Lula, quando eu falei na ONU que estava de portas abertas para receber freiras e padres da Nicarágua, o teu outro amigo, Petro, da Colômbia, ocupou a tribuna e pediu a descriminalização da maconha, ou melhor, da cocaína, o que é mais grave ainda. Lula, esses são seus amigos aqui no Brasil, são chefões da comunidade. Não é o povo do Complexo do Alemão, não. O povo ali é decente, é ordeiro, é trabalhador. Você é amigo da minoria, pessoal do CPX e dos traficantes. E você agora é amigo também de Ortega e Petro, que pede a descriminalização da cocaína e que prende padres e freiras. É isso mesmo, Lula? Fala sobre o teu amigo aqui. Eu senti muito orgulho de, no dia 19 de julho de 1980, de participar da comemoração do aniversário da Revolução Sandinista, que derrubaram um ditador chamado Somoza de 30 anos. Agora, o regime político da Nicarágua é uma coisa que depende deles, e o Daniel Ortega sabe, você sabe, o Chaves sabe, todo mundo sabe, que se eu quisesse acreditar em mandato perpétuo, eu teria aceito o terceiro mandato quando me propuseram.
Eu acho que quem acha que é imprescindível, insubstituível, começa a nascer um ditador. Então, se o Daniel Ortega está errando o povo da Nicarágua, que puna o Daniel Ortega. Se o Maduro está errando o povo, que puna. Porque você, quem vai punir, é o povo brasileiro. Dia 30 de julho, dia 30 de outubro, se prepare. Eu faço aniversário dia 27 e o povo vai me dar de presente a sua volta para casa. É isso que vai acontecer. Porque o povo está precisando de alguém que cuide dele. Alguém que cuide do povo, alguém que cuide da mulher, do trabalhador, alguém que cuide, que tenha... Candidato Lula, o seu tempo acabou. Eu fico empolgado. Muito obrigado. Quem cuida do povo sou eu, do mais pobre. Olha o Auxílio Brasil. Você que é pobre, tem dificuldade. Multipliquei por 3 o valor médio do Bolsa Família. Agora vamos falar de fé, de religião, de liberdade. Ele assinou a Carta da Democracia e é apaixonado por Ortega, por Maduro, pelo falecido Fidel Castro, entre outros ditadores. O círculo de amizade dele aqui nas comunidades não é o povo trabalhador, são os traficantes. Olha a preocupação que nós temos. O que tem de comum entre Lula, Ortega, Chávez falecido, Maduro, Evo Morales, Fernandes da Argentina, Petro da Colômbia? São do Foro de São Paulo, são todos amigos. Olhem para onde estão indo esses países. A Venezuela, o Lula fez campanha para o Chávez lá atrás e para Maduro também. Até chegou a falar certa vez, pode faltar tudo na Venezuela, menos democracia. Olhe como é que está o povo da Venezuela, o país mais rico do mundo em petróleo, cujo povo vive numa pobreza abaixo dos nossos irmãos do Haiti. Olha para onde está indo a nossa Argentina. Deixo claro, Fernandes, ainda candidato, foi visitar o Lula na cadeia em Curitiba. Se elegeu presidente. Olha como é que está a economia da Argentina. 40% do povo da Argentina está na linha da pobreza. Já reviram lixões para sobreviver. É isso que nós queremos para o Brasil? Botar umas pessoas como essa, sem qualquer qualificação intelectual ou moral, para administrar nosso país? Ele quer voltar à cena do crime, o seu Geraldo Alckmin. O povo não vai deixar isso acontecer. Esse nosso povo respira liberdade. Lula, durante a pandemia, fecharam igrejas. Muitos governadores do teu partido, você não falou nada. Igreja não se fecha nem em tempo de guerra. E você permitiu que seus governadores fechassem igreja, Lula. Que respeito você tem para com as religiões? Nenhum. Lula, vá lá para Roraima, ver o povo venezuelano fugindo para cá. Homens e mulheres chegando pesando 15 quilos abaixo. Não chega nem um cão ou gato com essas 600 pessoas todo dia. Sabe por quê, Lula? E os seus animais foram comidos na Venezuela. Pobreza e miséria. O único que vive muito bem lá, um dos raros, é o próprio Maduro. Mais ninguém. Vejam vocês, relatos de venezuelanos, por que chegaram a esse ponto? Acreditaram nas mentiras, nas propostas mirabolantes. Vou te dar carne e cerveja. Se você estava tão preocupado com o pobre assim, como disse que está, Lula, por que o Bolsa Família começava com R$ 42 por mês para uma família? Média R$ 190. Se o Brasil está tão bem na economia, como você disse que estava, por que tu não pagou? Um Bolsa Família melhor, digno do povo brasileiro. Eu tripliquei esse valor, achando recurso no orçamento, mesmo sendo o primeiro presidente que pegou o teto de gastos, negociando com o parlamento, contra o PT. Se dependesse do PT,
Você aí de casa, você que hoje recebe o Auxílio Brasil de R$600, estaria ganhando Bolsa Família de R$40 a R$190. Uma vergonha. Uma pessoa que se gaba da sua economia, pagar isso para você, meu irmão, pobre. Sabemos da sua dificuldade, sabemos do seu sofrimento. Sei que você levanta de madrugada para ir trabalhar. E repito aqui, por que só poucas cidades brasileiras, capitais, têm metrô? E na Venezuela tem com dinheiro nosso. Por que nas outras capitais não tem? Esse cara manda dinheiro para fora, porque parte volta para o bolso deles, da turma dele. Lá fora, Cuba, Venezuela, não tem TCU, não tem CGU, não tem fiscalização de nada. Vivíamos, como disse Gilmar Mendes há pouco tempo atrás, numa cleptocracia. Um país governado por ladrões. Quem disse foi o Gilmar Mendes. E também Barroso disse semelhante. Roubaram tudo o que quiseram. Diz Barroso. Tem prova, contraprova, dinheiro, conta bancária. Lula, você devia ficar em casa, Lula. Ficar em casa, curtindo a vida e não querendo voltar à cena do crime. Lula, tu é uma vergonha nacional. Eu, na verdade, deveria ter direito a dois direitos de resposta. Porque eu fui agredido várias vezes, com mentiras. Então, é importante que o juiz julgador do tempo de resposta, sabe, eu vou entrar com recurso do Supremo Tribunal que discute. Deixa eu dizer uma coisa para você, Bolsonaro. Você continua descaradamente mentindo. Descaradamente. Sabe, porque, efetivamente, eu vou voltar a governar esse país porque precisa de alguém que cuida dele. Porque o povo não quer alguém que compre 51 imóveis com dinheiro vivo. O povo não quer ninguém que gaste 36 milhões de reais no cartão, sabe, para comprar coisa para o palácio. O povo não quer mais rachadinha. O Queiroz está até hoje escondido, ou seja, votar a cena do crime, o Lula vai votar a cena de cuidar do povo brasileiro, porque o povo precisa de alguém que cuide dele e você sabe que eu sei cuidar do povo. O que eu quero para o meu país? Primeiro, eu quero um país livre. Um país onde seja respeitado a liberdade de expressão. Um país onde você possa ir com segurança para casa, possa trabalhar, possa ter a certeza que teu filho vai para a escola e não vai ser cooptado, ensinado para ele coisas que os pais não querem em casa. A tal da ideologia de gênero. Não queremos que os nossos filhos, ao irem para a escola, frequentem o mesmo banheiro. Essa é a política do lado de lá. Nós queremos um país sem drogas. O lado de lá quer liberar as drogas. Somente uma pessoa que não sabe a dor de um pai ou de uma mãe sabe o que é ter um filho no mundo das drogas. Não, nós não queremos liberar as drogas. Nós somos cristãos em 90%. Nós respeitamos a vida desde a sua concepção. Não ao aborto. Sim à propriedade privada. Não ao MST invadindo terras. Respeito ao homem do campo. Pelo direito à legítima defesa. Esse é o país que nós queremos. E não um país do retrocesso, da corrupção, da roubalheira e do desrespeito para com as religiões. Eu queria primeiro agradecer ao povo brasileiro mais uma vez e dizer para vocês que não deu para se discutir tudo o que tinha que se discutir aqui, mas eu queria dizer para vocês o seguinte: o meu adversário é, efetivamente, o cara que tem a maior cara de pau para contar inverdades aqui. Primeiro, quem aprovou a lei em 2003 de liberdade religiosa foi esse que vos fala. Quem defende a democracia e a liberdade sou eu, muito mais do que ele, que é um pequeno ditadorzinho, que quer ocupar a Suprema Corte, diz todo santo dia que quer colocar os dele no ministério, na Suprema Corte. Eu não.
Eu quero governar esse país democraticamente, como já governei 2 vezes, dando prioridade aos problemas do povo brasileiro, dando prioridade a cuidar do povo, porque tem 33 milhões de pessoas passando fome. Esse país, que é o maior produtor de alimento do planeta Terra, esse país tem 31 milhões de pessoas passando fome. Esse país, que é o maior produtor de proteína animal do mundo, as pessoas estão na fila do osso. E quando eu falo do churrasco, é porque nós vamos voltar a consertar esse país e vamos voltar no final de semana a comer um churrasquinho e tomar uma cerveja. Ele fica doido, porque só ele pensa que ele pode. Nós podemos e vamos querer comer um churrasquinho. Agradeço a todos e a todas que nos acompanharam. Uma boa noite para você. Boa noite e boa semana a todos.